Prontinho, galera. Então voltamos aqui, né? Estávamos falando da participação do Brasil na guerra. Primeiro falamos desse processo de neutralidade, né? E é importante frisar o seguinte, que essa neutralidade ela também foi quebrada pelo o fato de tropas do eixo terem atacados através de submarinos navios da Marinha Mercante Brasileira. Isso fez com que, de fato, o Brasil entrasse na guerra. Também vimos que o Brasil enviou, né, a FAB e a FEB. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, os soldados brasileiros eram chamados de pracinhas, né? E os soldados foram lá e venceram várias batalhas aí na Itália. Além disso, o Brasil forneceu matérias-primas, principalmente a borracha, né? Minérios de ferros para os países das forças aliadas que foram importantes para o funcionamento da guerra em si. Além disso, cedeu algumas bases militares aqui no Brasil, principalmente bases militares que ficariam à frente do Atlântico e poderia ver toda a movimentação dos submarinos, dos navios de guerra no espaço do Atlântico. A principal base militar foi no Rio Grande do Sul, né, em Natal, ou Rio Grande do Norte, em Natal, e vai servir também para que os aviões dos Estados Unidos eles venham se abastecer. Então, tem toda essa questão aí. O que é que o Brasil vai fazer, né? Vai doar para poder entrar na guerra. E é o seguinte: além disso, o que é que o Brasil vai ganhar? Né? Além dos benefícios financeiros, que são vários, para fortalecer a indústria do Brasil, o Brasil vai ganhar uma espécie de promoção cultural. Tá? E o que significa essa promoção cultural, Leide? Essa promoção cultural nada mais é que os Estados Unidos vão fazer uma propaganda do Brasil lá fora. Então, olha, você quando chegar no Brasil, você não vai encontrar um monte de índio, né, andando pelado pelas ruas do Rio de Janeiro. Não é bem isso. O Rio de Janeiro tem outras coisas. Então vai trazer a ideia da malandragem carioca. Tanto é que o Walt Disney ele vai criar um personagem, né, que é o Zé Carioca, que vai trazer a malandragem do carioca nessa imagem, e aí vai criar alguns personagens, alguns episódios do Pato Donald e do Zé Carioca mostrando o Brasil de uma outra forma, né, para quebrar essa ideia preconceituosa que existia do Brasil lá fora, das pessoas acharem que o Brasil era só floresta, enfim. E aí isso foi uma ideia, né, uma ideia trazida no pós-guerra. Então esse desenho foi muito, muito famoso. Tá? Dizem até que o Zé Carioca ele trazia alguns trejeitos do próprio presidente Vargas, não sou eu que estou dizendo. Mas se tem algo que lembra muita gente, o próprio Zé Carioca aparece aí vestido, né, com as cores do país, o verde, o amarelo, o azul e o branco. Então isso é bem característico. E aí, galera, a terceira fase, né? Nessa terceira fase a gente vai ter a contenção do eixo, né, o declínio do eixo, como eu falei para vocês. Então o eixo ele começa a sofrer várias derrotas consecutivas a partir de 1942, tá? A partir de 1942 e essas derrotas aí vai culminar, né, na operação decisiva de AD em 6 de junho de 1944, onde milhares de soldados estadunidenses, ingleses e canadenses, eles desembarcaram na Normandia, que é noroeste da França, e aí vários paraquedistas atacaram os navios, desarmaram minas aquáticas e os aviões bombardearam as posições alemães e como consequência disso aí a gente vai ter a cidade de Paris, né, sendo libertada em agosto de 1944. Então isso aí foi extremamente decisivo para que os aliados eles vencessem o eixo, tá? E o nome desse plano militar que foi utilizado aí, ele ficou conhecido como Operação Overlord, tá? Então essa é uma das características aí. Outra característica desse período é porque em abril do mesmo ano a gente vai ter Hitler, ele cometendo suicídio junto com sua esposa Eva Braun, pouco tempo depois deles terem se casado. Então a gente vê que a guerra foi perdendo o fôlego, porque a partir do momento que a Itália já havia saído da guerra, né? As tropas já tinham derrotado meio que o Mussolini ali. Aí a gente vai ter a Alemanha meio que perdendo a sua base, né? Perdendo o seu eixo central, que era o Hitler, a partir do momento em que Hitler ele vai cometer suicídio. E aí a Alemanha vai lá, assina a sua rendição, porque não consegue manter o equilíbrio aí na guerra. Entretanto, a gente tem um problema que a gente precisa falar. Lembra lá da base de Pearl Harbor que foi atacada, tá?
Lembra lá, os Estados Unidos, ele meio que não deixou, né? A gente viu que a guerra tecnicamente já acabou, porque a Itália já tinha saído, a Alemanha também, mas os Estados Unidos tinha algo pendente com o Japão. E aí o Japão vai intensificar, né, a sua resistência na guerra, né? E eles vão intensificar de que forma? Através do kamikaze, que são os pilotos suicidas. Então, mandando diversos pilotos suicidas, né? Os pilotos iam jogar a bomba e atacavam os territórios. E aí os Estados Unidos, para tentar acabar aí com esse, forçar, né, a rendição, o que é que vai acontecer aí? Os Estados Unidos, que tinha um poder bélico fora do comum, então o presidente dos Estados Unidos do período, o Henry Truman, ele vai ordenar o lançamento de um poderoso armamento. Então eles vão utilizar as bombas atômicas, galera, né? Vai utilizar a primeira bomba em 6 de agosto de 1945 sobre a cidade de Hiroshima, tá? E aí apenas 3 dias depois vai jogar mais uma outra bomba atômica em Nagasaki. Então, aí a gente vai ter uma quantidade de mortos assim fora do comum, né? Dizem que 140 mil mortos. Ali naquele momento a gente sabe que o número de mortos ele vai continuar ao longo dos anos, primeiro por conta da radioatividade. É importante a gente lembrar, né, que a bomba atômica ela explode antes mesmo de chegar ao chão. Então isso faz com que a destruição ela seja massiva, assim, tá? E aí em Nagasaki cerca de 74 mil mortos e também outras pessoas vão morrer depois disso. As cidades ficam destruídas e ainda assim eles continuam na guerra. O Japão continua na guerra, né? Só em 2 de setembro aí que o Japão vai assinar a sua rendição e a gente pode encerrar oficialmente a a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a quantidade de mortos é fora do comum, tá? Fora do comum. Essa imagem é uma das imagens mais conhecidas de história, né, da bomba atômica. A gente consegue ver do espaço, né, como foi a bomba atômica, tá? E aqui a cidade de Hiroshima completamente destruída. Então isso aí a gente vai perceber. E aí é o seguinte, né? Com o fim da guerra, o que acontece aí? Foram feitas uma série de conferências, tá? Aí a conferência do Teherã, a conferência de Utah, a conferência de Potsdam. E essa conferência de Potsdam é aquela que eu acabo trazendo alguns aspectos mais importantes. Por quê? Porque nessa conferência aí, tá? Que aconteceu em Potsdam, que é perto de Berlim, aconteceu em julho, ele foi um encontro aí que veio os representantes, por exemplo, dos Estados Unidos, o próprio presidente, né, que foi o Truman, ele vai para essa reunião, tendo em vista que o Roosevelt havia falecido recentemente. O Roosevelt, o antigo presidente da Alemanha. E nas negociações, né, nas decisões dessa conferência, os principais focos eram exatamente as decisões acerca da Alemanha, né? O que é que aconteceria com a Alemanha? Então a Alemanha foi obrigada a pagar cerca de 20 bilhões de dólares, né, ressarcidos em forma de máquinas, equipamentos, indústrias e navios, tá? Além disso, a Alemanha vai ter que reduzir sua capacidade industrial, vai ter que ser desmilitarizada, tá? E a partir desse momento a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas, tá? E essas zonas ficarão responsáveis cada um dos países vencedores. Então observe aí, a partir daí a gente tem esse território dividido em 4 zonas de ocupação. E quem vai administrar essas zonas de ocupação? A Inglaterra administra uma, os Estados Unidos outra, a França outra e a União Soviética outra. Galera, isso mais tarde vai servir para que a Guerra Fria aconteça, mas a gente não vai falar disso aqui agora. A gente vai falar disso aqui depois. Além disso, tá, a gente tem parte do território aí da Polônia que foi cedido à União Soviética. É importante a gente falar da Polônia, galera, pelo seguinte, se vocês não lembram, né, eu vou lembrar, é na Polônia que o Hitler ele vai construir uma série de campos de extermínio, né, que é aquela ideia da solução final, e que era o que tinha como objetivo exterminar o maior número possível de judeus e inimigos dos nazistas, ou seja, os comunistas, os deficientes físicos, os homossexuais, os ciganos, todos aqueles que, segundo Hitler, não fazia parte daquele povo nobre que deveria ser
permanecer na formação da Alemanha. É importantíssimo a gente falar disso, galera, pelo seguinte, porque é nesse período aí, tá tão conturbado, que a gente vai ter milhões de judeus sendo massacrados. Né? Não somente judeus. Além do mais, é uma política, essa política implantada por Hitler vai acontecer exatamente na Polônia, porque era na Polônia aí que vai ter aproximadamente cerca de 3 milhões de judeus. Então dá para a gente imaginar aí a quantidade de pessoas, né, que morreram nos campos de concentração aí, nos campos de extermínio aí da Alemanha. Outra coisa que é bem importante aí é que durante esse momento aí da guerra, né, no final da guerra, que a gente vai ter o julgamento dos principais líderes nazistas que foram sobreviventes. Então, a partir daí, eles foram acusados de diversos crimes, né, os sobreviventes, como, por exemplo, desrespeito aos convênios e os acordos que foram internacionais, né, que foram assinados ali nas pós-Primeira Guerra. A gente vai ter também, por exemplo, eles serão julgados por assassinatos, deportação de população, perseguição política, religiosa e raciais, principalmente devido às atrocidades cometidas contra a humanidade, que é exatamente o que a gente traz aí, né, na frase do Parker que eu trouxe para vocês no iniciozinho. Então é importante a gente falar disso, né? Falar do Holocausto, né? Holocausto significa o genocídio, né? Assassinato em massa de todas essas pessoas. Por que eu estou falando disso? Para que vocês tenham em mente, galera, que enquanto a Alemanha estava vivendo a guerra, tá? Dentro da Alemanha, um problema interno da Alemanha era exatamente essa política de Hitler, tá? Que buscava a superioridade de uma raça, segundo ele, a raça ariana. Ou seja, né? Não era um problema da guerra. Estava acontecendo durante a guerra, mas não era um problema da guerra. As pessoas, de fato, elas só vão ter entendimento do que estava acontecendo na Alemanha, bem como na Polônia aí, depois que a guerra acontece. E de fato, isso é bem importante para que a gente não confunda. O nazismo não foi um fator para a guerra. As pessoas só descobriram que o nazismo estava acontecendo na Alemanha depois que a guerra já tinha eclodido aí. Certo? A criação da ONU é bem importante aí, como eu já falei para vocês. Né? A ONU foi criada em 45, Organização das Nações Unidas, na Conferência de São Francisco, e os principais objetivos da ONU é exatamente manter a paz e a segurança internacional, buscar a cooperação entre os povos e as soluções para os problemas econômicos que os países estavam enfrentando, não somente econômicos, né? Mas também os problemas sociais e culturais. E, galera, eu acredito que seja isso, tá? Acho que a gente conseguiu resumir bem aqui a Segunda Guerra Mundial. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, é só falar. Eu acredito que não ficou muita coisa, não. Que a gente não tenha falado, assim. Mas se ficou alguma dúvida, é só falar, é só me procurar. Que a gente dá a sequência aí. Já sabem quais são os canais aí para poder falar comigo. No mais, forte abraço. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, certinho? Respeita a nossa história, sempre.